Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Análise Direta, e você sabe que aqui a gente gosta de debater temas que repercutem sempre de uma forma muito positiva e que acrescentam algo para a sua vida. O que a gente vai conversar hoje é um tema que certamente muitas mães vão se identificar. Afinal de contas, criar filhos é uma questão bastante complexa já de muitos anos, não é algo atual apenas. Agora um pouco mais difícil, porque na verdade os filhos são mais independentes, a gente tem toda essa questão de redes sociais, internet e tudo mais que vão dando asas para as crianças que se tornam adolescentes e adultos depois, e as mães têm a tendência de muitas vezes se sentirem culpadas por algo que não foi feito ou algo que não saiu como elas gostariam de ter realizado. Para falar sobre isso, a gente tem aqui hoje uma psicóloga, que além de psicóloga é também pedagoga, escritora, extremamente experiente nesse assunto. Nós vamos conversar, portanto, com ela, a Maria Elizabeth Nunes Monteiro, que aqui a gente vai chamar carinhosamente de Beth Monteiro. Obrigado por aceitar nosso convite, Poxa, viu? É um prazer enorme estar aqui. Prazer é meu, principalmente por saber que você, além de ser psicóloga, pedagoga, escritora, decidiu compartilhar algumas experiências de mãe num livro tão importante. Olha só o nome do livro, A Culpa é da Mãe. Ou será que não é da mãe? A Beth vai falar pra gente. Eu quero começar te perguntando o seguinte: por que escrever um livro sobre isso? Claro que a gente percebe que a necessidade é muito grande, né? Porque toda mãe carrega realmente esse sentimento de culpa. É verdade. E Kleber, eu sou mãe de 4 filhos. 4 filhos. Então eu também passei por essas culpas todas, né? Então, assim, eu resolvi escrever esse livro porque eu estou na área da educação e da saúde há 40 anos. E há 40 anos que eu escuto a queixa dessas mãezinhas tão cansadas, né, tão cobradas, tão pressionadas para que elas sejam perfeitas. E há 40 anos que eu escuto isso. Onde foi que eu errei? E a própria cultura, né? A culpa é da mãe, a culpa do culpado foi você. Engraçado, só fazendo um adendo, aqui não sobra muito pro pai, né? Não. É em cima da mãe que vai a coisa. Inclusive o pai, eu estive dando uma palestra sábado e a mulher se colocando: olha, o meu marido chegou pro meu filho e falou: olha, você é isso, porque a culpada é a sua mãe. E às vezes até as próprias mães das mães, né? As avós das crianças falam: você não sabe educar seu filho, não foi assim que te criei. É verdade. Então, é um peso tão grande, Clébio, que a maternidade acaba sendo, principalmente nos dias de hoje, uma coisa, um peso, uma coisa que não está trazendo satisfação para as mães. Verdade. Sabe uma coisa que a gente percebe? Não sei se eu estou enganado nisso, mas muita gente que a gente acaba encontrando, conversando, diz: mas você não pensa em ser mãe? Porque isso era um sonho da mulher, não é isso? Nas últimas décadas a mulher era isso. É claro, tem o seu sonho de exercer uma profissão, de crescimento, mas quer ser mãe. Hoje em dia parece que as mulheres estão adiando um pouco isso, talvez por causa dessa cobrança toda. Será que é isso? Está muito complicado, né? Está muito complicado criar um filho, porque a sociedade exige que você crie um ser para ser o melhor no futuro aí, num status, né? Pela busca do melhor status. Então, o teu filho, ele tem que saber inglês, ele tem que saber tudo de informática, ele tem que fazer isso, aquilo. Então, a coitada da criança recebe também uma carga enorme. Verdade. E no fundo, Clébio, não é pensando na criança. Essa mãe está dando tudo isso, está cobrando tanto, para ela mostrar para os outros que ela é boa, que ela soube educar, que ela soube criar essa criança. E não precisa ser assim, né? E a mãe fica com aqueles olhos de educadora, e quando está com o filho, fica só buscando os defeitos, onde não está bom, o que eu preciso arrumar. Exato. Não tem aquele olhar de prazer, de satisfação sobre uma criança que brinca. Verdade. É sempre um olhar que está avaliando o filho e se avaliando. Assim fica pesado. E é curioso que, de um modo geral, não conseguem reconhecer e nem têm o reconhecimento das pessoas que estão em volta, principalmente dos maridos e até dos próprios filhos, daquilo que fizeram de bom. Não. Se cobra muito, mas não consegue ver: olha, pelo menos eu consegui conduzir dessa maneira, não é? Não conseguem ver aquilo que fizeram de bom, não conseguem se perdoar pelos erros, né, Cláudio? Porque
os filhos é que transformam a gente em mãe, a gente aprende com os filhos, né? E claro que muitas mães, elas não querem repetir os erros das suas próprias mães, mas as mães causam uma influência muito grande na gente, nos filhos. Mesmo você não querendo repetir os erros dos seus pais, de repente você se vê falando uma palavra, né? Mas o importante é ter consciência disso, e se você errou, é rir do seu erro, é corrigir, é pedir desculpas, não é transformar isso numa tortura. Exatamente, até porque os erros fazem parte do processo de aprendizado. É claro. Né? A gente aprende, infelizmente, muitos aprendizados na vida, eles são decorrentes de erros, não tem outra maneira. Exatamente. E a melhor forma de educar, sabe, Kleber, as pessoas me falaram, ai, como é que não tem regra. É isso que eu ia te perguntar. Tem uma fórmula mágica, Beth, para ser uma mãe segundo o que a sociedade espera? Bom, primeiro, existem algumas condições. Primeiro, não querer ser perfeita. Porque a mãe perfeita vai ser um porre. E vai deixar os filhos malucos, né? Vai. Porque aquela coisa de cercar pela perfeição... Ela vai enlouquecer e vai deixar o outro enlouquecido. A melhor forma de educar é você educar pelo bom senso, pelo humor e sendo um bom modelo. Ah, isso é uma coisa interessante. Esse é o segredo, porque assim, se você não quer que teu filho minta, você não pode mentir para ele. E a gente, nós mães, mentimos nas pequenas coisas. Toca o telefone, a criança atende, é a sogra, e a mãe fala, aquela chata da tua avó, diz que eu não tô. Olha aí. Está ensinando a criança a mentir, nas pequenas coisas do cotidiano. Mentir faz mentir, agredir faz agredir, né? Enganar faz enganar. Então, nós, mães, precisamos ter bom senso e procurar ser um bom modelo para a criança. Isso. É isso, se você pede dá licença, se você come de uma forma educada, se você respeita o teu filho, se você não xinga o teu filho, ele não vai te xingar. Exatamente. Né? Agora, se você xinga o teu filho, ele aprende que isso é uma forma de se relacionar. Se você resolve tudo na agressão, tudo na violência, o seu filho aprende que é dessa forma que se resolvem as coisas. E depois essas mães vão se queixar desses filhos. Eles são estúpidos comigo, são grosseiros comigo. Mas é algo que ela plantou lá atrás. Exato, né? exato. É algo que ela plantou lá atrás. Até porque o que você está dizendo, a gente tem visto um dito popular recente bastante curioso, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ah, sim. Então não tem jeito. Principalmente na fase, qual que é a fase, você que é pedagoga, essa fase de formação do caráter da criança, que é a fase mais importante, que as mães têm que tomar muito cuidado com tudo que fazem, né? Olha, até 6 anos. Até 6 anos de idade. Quer dizer que até os 6 é quando se forma o caráter da criança. É o período em que tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, onde ela vai. Porque, principalmente até 3 anos, a criança aprende por imitação. Olha aí. Até os 3 é tudo imitação. Você vê, é tudo por imitação. Ela está brincando com a boneca, ela está reproduzindo o que a mãe fala. É por imitação que a criança aprende, né? Então, tem que ser muito criteriosa. Eu digo para as mães, se você está nervosa, não tome nenhuma atitude. Espera você se acalmar, né? E depois você vai conversar com o filho. Porque quando uma mãe diz para uma criança pequena, eu não te aguento mais, meu Deus, eu quero te matar. O que é bastante comum, né? É bastante comum, né? Coitadas, nós tem horas que a gente tem mesmo essa coisa. Mas a criança pequena, ela não sabe separar a realidade de fantasia. Então, ela acredita mesmo que a mãe a odeia e que quer matá-la. Que coisa. Então, é sempre bom, Kleber, o que eu oriento, é assim, quando você ficar insatisfeita com algum comportamento do teu filho, não diga, eu não gosto, eu não te aguento, eu quero te matar. Diga, olha, isso que você faz, isso que você fez, aponta o comportamento errado. Me deixa maluca. Eu não sei o que fazer com você, me deixa cheio de raiva. Mas é mostrar que foi o comportamento dele. E não ele. E não ele.
né? Esse tipo de situação, até importante, porque além de pedagoga, ela é psicóloga e escritora. Então, como psicóloga, vamos explorar esse outro lado que também é importante a gente checar. Esse tipo de retaliação ou de desconto, de raiva na criança, nesse período, pode trazer problemas no futuro? Olha, eu digo que o castigo, a retaliação e o não, eles são organizadores psíquicos, né? O limite é um organizador psíquico, mas o castigo e a retaliação só tem efeito se tiver um caráter educativo e não punitivo. Né? Botar a criança de 3 anos para sentar num cantinho sozinha, isso pode ter repercussões negativas, porque a criança de 3 anos ela não é capaz de entender o significado moral das regras ou do que ela fez. Ela vai ficar lá no cantinho porque ela vai se sentir rejeitada. É um castigo que não é positivo. Se a criança fez alguma coisa errada, o castigo deve ser educativo. Ela chutou alguém, não vai lá, não adianta vai lá pensar no que você fez. Não vai entender. Não né? vai entender. Chega na pessoa, peça desculpas, mostra, né, que não se faz isso. Bom, para começar, se é uma criança que não sofre violência física, ela não vai bater nos outros, né? A não ser que ela aprenda. As crianças reproduzem muita coisa, infelizmente. Né? As crianças, elas aprendem aquilo que elas vivem, né? Eu sempre tenho um dramaturgo americano, James Baldwin, que ele sempre diz: as crianças nunca foram muito boas nisso de escutar os seus pais, mas nunca deixaram de imitá-los. Verdade. Por isso que quando você fala a questão do exemplo é muito importante, né? Muito bem. Olha, Beth, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você relata no seu livro algumas experiências suas, como ela disse, mãe de 4 filhos, então a gente imagina, daqui a pouco no segundo bloco, ela vai compartilhar algumas dessas experiências. Mas também relata experiências da sua mãe para contigo, da avó para com a sua mãe. Como é que foi essa pesquisa? Por que você achou importante trazer essas experiências do passado também? Porque, Clébio, a gente, como eu falei, né, as mulheres, as mães, exercem uma influência muito grande sobre as filhas, principalmente. Principalmente sobre filha mulher, né? Exatamente. Então, influência positiva e negativa. Então, eu resolvi pegar minha avó, porque, assim, minha avó, as mães fazem coisas que não dá para entender, né? Elas têm razões que a própria razão desconhece. Então, eu peguei as histórias da minha avó, que era uma senhora calabresa, muito autoritária, com as influências dela sobre a minha mãe, e depois com as influências da minha mãe sobre a minha infância, e eu, depois, como mãe. Entendeu? Só. Então, 3 gerações aí para tentar demonstrar o que pode mudar ou não mudar. Ou repetir erros uma da outra. Exatamente. E a que conclusão você chegou? Se repete muito erro? Repete, né? Repete. Eu me vejo muitas vezes assim, quando as pessoas... Eu tenho um lado que não desiste das coisas, né? Que algumas pessoas chamam de teimosa, outras de perseverante. Aí eu falo, eu sou neta da dona Pasqualina, calabresa, então eu não vou desistir. Verdade. Quer dizer, você acaba tendo esses exemplos, né, e levando. Muito bem. Olha, Beth, a gente vai fazer um intervalinho, mas daqui a pouquinho no segundo bloco, você que está acompanhando a gente, não sai daí, porque a gente vai trazer à tona essas experiências aí de mãe. Como é que é criar 4 filhos? Eu não sei ainda quantos são homens, se tem homem, se não tem. Eu vou deixar para descobrir junto com você depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já.